o ministro Fachin, que vai enfrentar resistência no STF ao propor um código de conduta, né? Esse código de conduta tem sido apresentado como uma espécie de salvação para tentar amenizar esse escândalo envolvendo o ministro Dias Toffoli, que realmente não está dentro da conduta de um juiz, de um magistrado da Corte Suprema. A própria Constituição prevê que ministros do STF não podem ter atividade empresarial. Em algum momento isso pode gerar conflito de interesses. E é justamente isso que pode estar acontecendo nesse momento, ao passo que ele, como o possível dono do resort Itaiaia, que recebeu fundos do Banco Master, agora ele como relator fica difícil acreditar num julgamento isento. Bom, mas o fato é o seguinte, vamos lá. Uma das prioridades do ministro Fachin à frente do STF agora é criar normas internas de condutas para os demais magistrados. A proposta, no entanto, está sofrendo resistência dentro da própria corte, que já rejeitou medidas similares no passado. Em agosto de 2023, o STF derrubou por 7 votos a 4. O bom é que é eles mesmos que decidem sobre eles, né? Deveria ser o Senado. Mas, enfim, eles derrubaram uma proposta relatada pelo Fachin que impedia ministros de julgar ações envolvendo escritórios onde atuassem seus cônjuges ou parentes. Nossa, isso já ia resolver praticamente mais da metade dos problemas de corrupção ativa que a gente vê ali, tráfico de influência dentro do Poder Judiciário, hein, Isadora? Mas como é que você vê? Agora o Fachin mais uma vez insistindo nessa pauta e já encontrando resistência por parte dos magistrados lá na corte. Perfeito. Só antes de responder, a minha imagem tá boa, vocês estão me ouvindo bem? Porque tô achando que tá dando uma oscilada na internet. Não, para nós aqui tá perfeito. Beleza. A gente tá te vendo e te ouvindo. Ótimo. Então, a questão central é, o Código de Ética da Magistratura já existe, ele precisa apenas ser cumprido. Eu vou trazer um fato recente para vocês refletirem junto comigo. Vocês viram o próprio Alexandre de Moraes, na formatura do curso de Direito da USP, no dia que ele enviou o Bolsonaro para Papudinha, literalmente debochando disso. Ele literalmente debochou em público, ele falou assim... fez uma brincadeira, os formados riram, e aí ele solta a seguinte frase: o que eu tinha para fazer hoje, eu já fiz, algo nesse sentido, dando a entender o seguinte: já mandei o ex-presidente Bolsonaro para Papudinha. No dia eu postei um vídeo exatamente sobre isso. Lá no Código de Ética da Magistratura, tem um artigo muito claro sobre isso, que o magistrado tem que ter uma postura e que ele não pode ironizar, ele não pode... muito menos colocar as suas opiniões políticas em público. Ele não pode expor essas opiniões políticas. E ali, nessa ocasião, para mim ficou muito claro que o Alexandre de Moraes, num tom de ironia, ele expôs a sua opinião pessoal para o público. Então, assim, para nós, novamente, é óbvio, né? Mas para as pessoas que muitas vezes ficam divididas, que acham que é um exagero, vocês só estão defendendo porque vocês são da direita, reflitam sobre esses detalhes. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não adianta eles reescreverem um código se eles não cumprem. Esse é o ponto central, que o brasileiro está cansado. E o brasileiro está cansado justamente porque ele se sente enganado. Porque a gente vê, por exemplo, num juízo de primeiro grau, eu sou formada em Direito também, para quem não sabe, trabalhei 2 anos na vara criminal aqui da minha cidade. No juízo de primeiro grau, quando você está julgando um processo que você conhece a pessoa, você se declara suspeito. E aí, ponto, você sai da cena e vem outro magistrado que não lhe conhece para fazer o julgamento técnico, ponto. Então, esse dispositivo existe, mas ele não está sendo aplicado pela Suprema Corte. Então, a nossa Suprema Corte, ela está definitivamente fazendo o que ela quer. Porque se cumprisse o Código de Ética da Magistratura, vários ministros ali já teriam que ter sido punidos, concorda comigo? Então, reescrever não adianta. E é isso que as pessoas precisam entender, que ficam tentando mascarar, não, porque a gente tá fazendo alguma coisa, né? Eles estão vendo que a situação tá ficando tão crítica, que eles estão assim, a gente tá, não, peraí, vamos reescrever aqui um código de ética, vamos ver o que tá acontecendo. Isso que eu nem citei a situação da esposa do Moraes, né, que recebeu aí 129 milhões para defender o Banco Master, e aí saíram notícias falando assim, olha, mas ela não venceu nenhum processo.
Bom, se ela ganhou 129 milhões sem vencer o processo, né? Imagina se ela tivesse vencido. Então, assim, sinceramente, são muitas coisas que, na cabeça deles, eles acham que a população é boba, mas a gente tá juntando pecinha por pecinha e fazendo as pessoas refletirem. Olha para isso. Olha esse absurdo, olha o que deveria estar sendo feito de verdade, seguindo o código da magistratura. E as pessoas que não têm clareza do absurdo que a gente está vivendo, aos poucos elas estão tomando consciência. Então, para mim, eles estão tentando criar, reescrever, fingir que eles estão fazendo alguma coisa justamente para aliviar a barra deles. Mas, no fundo, assim, se eles só cumprissem o que já existe, já estaria mais do que suficiente. E quando a corte, lá no passado, já tem um posicionamento de, olha, nós não queremos melhorar, nós não queremos código de conduta, tá? Segue como está, nossas esposas, nossos familiares com seus escritórios, defendendo casos milionários, e com essa influência aqui dentro do Supremo, tá lindo do jeito que tá, né? Aí a gente não pode esperar nenhum tipo de mudança, porque eles fiscalizam eles mesmos, ou seja, não fiscalizam. E eu estou, inclusive, aqui com o posicionamento da Associação dos Magistrados, que também é vergonhosa. Ó. Tô aqui, deixa eu trazer para vocês. Quem deve enfrentar, achei. Eles questionaram a validade da norma, do termo de conduta, né, ao invés de criticar o posicionamento dos ministros, que constava, inclusive, no Código de Processo Civil. E aí o STF acolheu, na época, o pedido da entidade e anulou a restrição que eles queriam colocar ali com relação a parentes de ministros atuarem nesses casos. Aí, na ocasião também, só para fechar esse assunto, o ministro Gilmar Mendes, o Luiz Fux, o Zanin, Dias Toffoli, Nunes Marques e Alexandre de Moraes, além de André Mendonça, votaram contra a regra. Importante destacar aqui quem que votou contra, tá? Apenas o Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Carmen Lúcia é que apoiaram o Fachin que na época queria colocar já esse código de conduta.